Olá, meus amores, que bom te ver aqui mais uma vez. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Laisa, eu sou terapeuta holística e eu estou fazendo a leitura com vocês desse livro maravilhoso da monja Coen, Aprenda a Viver o Agora. Lições, conceitos do Zen Budismo e atenção plena para praticarem até 10 minutos. Então vou deixar o link aqui também, atalho para vocês dos vídeos anteriores que já tem aqui, desse mesmo livro, para você poder assistir na sequência se você ainda não viu. E hoje a gente vai dar sequência aqui. Algo que eu vou fazer nesse vídeo que eu ainda não tinha feito nos anteriores, mas acho que vai ser interessante para vocês saberem do que a gente vai falar na leitura, é falar quais capítulos que eu vou ler com vocês, tá bom? Então, no vídeo anterior a gente leu até família e hoje a gente vai ler intimidade e sexualidade, refeições, lixo, manifestações, relaxar e restaurar energia, meditar, reuniões de trabalho, aprender a ler as outras pessoas na sala e reuniões sociais. São bastante capítulos, mas a maioria deles são bem curtinhos, então vai dar tempo da gente fazer e ficar bem tranquila a leitura, tá bom? Então vamos lá. Intimidade e sexualidade. Você é íntimo de si mesmo? Mantém grande intimidade com você? Conhece e respeita seu corpo e sua mente? Você cria intimidade com seu parceiro ou parceira sexual? Conhece e respeita seu corpo e sua mente? Um dos preceitos budistas para leigos é de não manter relações sexuais impróprias. O que é impróprio na sexualidade nesse campo em que a liberdade e a imaginação devem estar de comum acordo? Esse acordo inclui a necessidade do outro. Você respeita a pessoa com quem mantém relações sexuais? Respeita suas necessidades verdadeiras? Conhece as suas próprias necessidades? Faz acordos? Mantém a chama viva? Acessam ao sagrado juntos? Algumas vezes é necessário que haja estímulos, uma luz de vela, uma lareira, um abajur, um celular aceso no canto da sala? Ou a luz acesa, muita claridade, o sol, o vento e a praia, o mar? Faça um gesto carinhoso. Vale mais do que palavras e cartas de amor. Seja o amor vivo. Certa feita estava em um templo no Japão. Os japoneses mais antigos não costumam dizer uns aos outros "eu te amo". Respeito, amor, ternura se manifestam em suas ações e palavras, pensamentos, atitudes. Na ocasião, perguntei ao casal que se sentava à mesa comigo se trocavam palavras de amor. O marido respondeu que não era necessário e completou: "Ela é o ar que respiro". Agora, cuidado, isso não significa que precisa se matar se o outro morrer primeiro, mas lembre-se de que quem se foi ainda vive em você. Se houver alguma tarefa caseira que cause cansaço ou desconforto, corra a fazer primeiro. Surpreenda seu parceiro, sua parceira com mimos assim. Sentirá a harmonia e a alegria da convivência facilitada. Não reclame tanto, não resmungue tanto, não exija, faça e aprecie a vida. À noite, se dorme no mesmo quarto, conversem um pouco antes de dormir, orem juntos. Quando se encontrarem, olhem-se nos olhos. Nossa face revela tudo, nossos olhos dizem mais que todas as palavras. Iniciem um diálogo verdadeiro, de ouvir um ao outro para compreender. Estar junto, caminhar lado a lado. Lembre-se de que um não pode ocupar o mesmo local do espaço do outro. Dar espaço é intimidade. Confiança é intimidade. Respeito é intimidade. Falar baixo é intimidade. E aqui eu trago um complemento, né? Que intimidade é diferente de sexo. Né, que muitas vezes as pessoas têm essa relação de ser íntimo é a parte ligada à sexualidade, mas não necessariamente, né? Eu falo que você conhecer as vulnerabilidades da pessoa exige muito mais intimidade do que ficar sem roupa na frente dela. Vamos para o próximo, refeições. Antes de comer, lave as mãos e beba um pouco de água pura. Sirva-se de alimentos da estação e adequados para as atividades que se propõe a fazer após a refeição. Olhe para seu prato, com as mãos unidas. Observe se os alimentos estão bem dispostos no prato. Comemos também com os olhos. É preciso que esteja bonito. Sinta a fragrância dos alimentos.
Há um poema-prece que fazemos nos mosteiros antes de comer, com o qual refletimos de onde vieram os alimentos, quantas formas de vidas foram envolvidas, se merecemos recebê-los e que comeremos para praticar os ensinamentos e fazer o bem a todos os seres. Comer em silêncio é sempre melhor, aprecia-se mais os sabores. Não coloque muito sal ou shoyu, cada alimento tem seu sabor. Sinta a diferença de sabores, aprecie o paladar. Mastigue cuidadosamente, mas sem exagero. Não faça barulho com os talheres na louça, nem coma de boca aberta. Procure mastigar conscientemente e sem ruídos. Não encha seu prato, é melhor repetir do que deixar restos. Se puder, repita. Não deixe nenhum grão de arroz no prato. Nos mosteiros, passamos água quente e chá nas tigelas em que comemos e bebemos essa água ou chá agradecendo pelo seu sabor de néctar celestial. As tigelas ou pratos em que comemos devem ficar limpos. Ao terminar de comer, novamente colocamos as mãos palma com palma e agradecemos. Não é adequado ficar reclamando da comida, empurrando o prato para longe ou conversando tanto enquanto a comida esfria e você nem sente o sabor. Deixe os talheres alinhados um ao lado do outro, o corte da faca voltado para o garfo e não para fora. Se usou guardanapo de papel, dobre bem pequeno e coloque no prato como se fosse um objeto de arte. Não deixe cascas viradas para cima, restos espalhados pelo prato. Se encontrou algo que não pode ingerir, deixe em um canto do prato com respeito. Lembre-se de que alguém irá pegar seu prato e lavar. Facilite para essa pessoa e não a desgoste com a aparência desagradável de seu prato. Se você retira pratos e talheres da mesa, cuidado para não fazer ruídos. Coloque gentilmente um prato sobre o outro, ou leve cada prato separadamente para a área de serviço. Se você cozinhou, é importante notar o que foi deixado para poder melhorar seus cuidados da próxima vez, evitando que as pessoas deixem restos. Devemos nos levantar da mesa satisfeitos, mas tendo a possibilidade de comer mais uns 20% da sua capacidade estomacal. Não se empanturre, respeite seu corpo, perceba a suficiência. Seria adequado descansar uns 15 minutos após as refeições. Descansar significa sentar-se confortavelmente ou deitar-se por alguns momentos. Pode descansar também caminhando lentamente e conscientemente por áreas sem muito calor ou muito frio. Principalmente para as pessoas que trabalham sentadas por muitas horas. Caminhar é descansar da posição sentada. Algumas empresas têm áreas de relaxamento e meditação. Após a refeição, pode-se deitar por alguns minutos, mas não é adequado meditar durante a digestão. Se quer meditar ou praticar yoga, faça antes de comer. Próximo, lixo. Há várias espécies de lixo, visíveis e invisíveis, aqueles que separamos e alguns que misturamos. Do lixo orgânico pode-se fazer adubo e apreciar as flores e os alimentos que surgem da reciclagem. Do lixo emocional, das violências, dos abusos, pode surgir a consciência e a transformação de uma sociedade violenta para o cultivo de uma cultura de paz. Não jogue nem mesmo uma ponta de cigarro na rua. Não jogue o papel de bala. Se deixou cair qualquer coisa no chão, pegue e jogue no recipiente adequado para o seu descarte. Leve com você o lixo produzido em eventos musicais, jogos de futebol, aglomerações públicas, manifestações. Parece pouco? Se cada um de nós cuidar e evitar lixos na rua, nas estradas, nos campos, nas casas e nas mentes humanas, teremos um mundo melhor. Atenção com o lixo que você produz e como o transforma, recicla ou descarta. Está bastante vento aqui hoje, eu espero que não esteja atrapalhando o áudio, mas vamos seguir assim mesmo porque é uma coisa que a gente não pode controlar. O que eu posso fazer, como eu já fiz, fechar as janelas. E agora a gente segue, assim como muitas coisas na vida que a gente não tem controle, né? Então a gente se pergunta, tem algo que eu posso fazer? Tem, então faça. Não tem? Então não tem por que se preocupar, né? Então vamos seguir agora para manifestações.
Devemos nos manifestar publicamente, mas sem agressões e sem violência, quer nas ruas, quer nas redes sociais. Mahatma Gandhi conseguiu a independência da Índia por meio do diálogo. Em certa ocasião, reuniu seus amigos, correligionários políticos, e foram ter um encontro com os ingleses, que colonizavam a Índia. Os amigos de Gandhi se exaltaram, ofenderam os ingleses e nenhum acordo foi feito. Ao sair, Gandhi disse: "Vou conseguir outro encontro, mas só poderá vir comigo quem for capaz de amar os ingleses." Acordos só podem ser feitos entre pessoas que se respeitam. Aprenda a respeitar os outros, quem pensa diferente de você, e se manifeste com sabedoria e ternura. Em outra ocasião, também na Índia, para melhores tratamentos e salários aos trabalhadores nas salinas, foram feitas manifestações pacíficas, silenciosas, sem gritos, sem palavras de ordem, apenas cartazes e multidões caminhando de branco pelas ruas. Ambos obtiveram sucesso. Por que ofender, odiar, xingar? Violência só gera violência, quer seja por times de futebol ou partidos políticos. Perceba que um time só pode jogar se houver outro time, que partidos e pensamentos políticos, econômicos e administrativos só existem em contrapartida a outros pensamentos. Respeite quem pensa diferente de você. Quando e se for a uma manifestação, vá com respeito a todos os seres, todas as formas de vida. Não silencie, fale com ternura. Lembre-se de Martin Luther King, líder norte-americano contra o racismo. O que mais temo é o silêncio dos bons. Manifeste-se sem se tornar o mal que você está questionando. Que poderoso, né? Torne-se o bem. Empodere o bem em sua vida. Dê força à bondade. Converse, divulgue ações benéficas, sucessos, beleza, vida. Não dê tanta atenção e poder ao mal, ao erro, às faltas e desgraças. Elogie as ações corretas. Não negue a realidade, mas haja para transformá-la. Que sejam feitas ações de não violência ativa. Não jogue rojões, bombas. Não quebre vidros, nem queime ônibus ou objetos de uso público. Demonstre com sabedoria e sagacidade seu ponto de vista. Torne visível o invisível. Sem rancor, sem mágoa, sem vingança. Faça de sua manifestação nas redes sociais ou nas praças públicas um instante zen. Agora vamos para relaxar e restaurar a energia. Quando se sentir com muito cansaço, deite-se no chão com as costas apoiadas e as pernas erguidas, apoiadas na parede. Procure se sentar o mais próximo possível da parede para que as pernas fiquem em ângulo reto com o tronco. Pode ficar no máximo meia hora nessa posição. Depois, deite-se com as pernas no mesmo nível do tronco por pelo menos 10 minutos. Sinta a circulação sanguínea. Não faça esse exercício de barriga cheia. Faça antes das refeições ou entre as refeições. Se trabalha muitas horas no computador, pare de hora em hora a fim de olhar para o céu. Os olhos precisam de alongamento e restauração. Quem costura ou tem atividades que exigem muito da visão, também deve olhar para a imensidão com o intuito de relaxar e descansar os olhos. Simples, né? Próximo, meditar. Meditar não é relaxamento. Meditar é estar em contato com a essência de si mesmo, que é a essência da vida. Para entrar em contato, temos de passar pelos portais e seus guardiões. Nem sempre é um processo fácil ou rápido. Assim, sem intenção de intenção, sente-se de forma adequada. Procure centros de práticas meditativas, templos, igrejas, sinagogas, mesquitas, terreiros, pajés, professoras e professores que tenham coerência entre sua maneira de viver e os ensinamentos. Pessoas com experiência e prática corretas. Procure meditar perto de quem medita há mais tempo. Aprenda a meditar.
Aprenda a pacientemente reconhecer os vários estados mentais. Siga as instruções de uma escola. Participe de retiros. Vida ética, meditação e sabedoria formam uma tríade. Apenas mindfulness, plena atenção, sem valores éticos, pode ser um engano. Faça de sua vida uma experiência mística realista. Viva o instante zen. Reuniões de trabalho. Prepare-se bem, em tranquilidade. Escreva os itens principais. Procure ser sucinto e direto. Respire antes de entrar na sala. Caminhe em plena atenção. Alinhamento da coluna. Sinta os pés dentro dos calçados, direito, esquerdo. Esteja presente a cada movimento de seu corpo. Regule a respiração. Leve suas anotações e apresentações de forma impecável. Antes de ir ao encontro, o encontro já está ocorrendo. Perceba, vista-se devagar. Escolha suas roupas com cuidado e as vistas com atenção. Rearranje suas roupas ao chegar. Abra a porta com atenção, devagar, mas sem medo. Se discordar de alguém, faça-o com respeito. Não insulte ninguém. Não use palavras pesadas, palavrões, expressões grosseiras. Se suas ideias forem acolhidas, muito bom. Se não forem acolhidas, pense em como as apresentar melhor da próxima vez e não se entristeça. Já dizia Abraham Lincoln, não se pode agradar a todos o tempo todo. Próximo, aprenda a ler as outras pessoas na sala. Em inglês tem um termo que a gente fala read the room, né? Ler o quarto, ler o ambiente. Quando cheguei ao mosteiro no Japão, eu não falava japonês e as monjas não falavam inglês, com uma ou duas exceções. Nossa superiora, desejando que eu aprendesse japonês, também proibira que falassem em inglês comigo. Aprendi a observar em profundidade. O corpo, a face, os olhos falam muito mais do que as palavras. Nuances de contrações musculares, de respiração, tudo está conversando conosco. Ser capaz de observar em profundidade e compreender é uma arte a ser praticada. Observe com prudência e respeito, sem ficar olhando muito e encarando. Você pode escanear em um instante a sala toda. Veja a sala, quem está, como está. Veja o ser humano e não apenas os cargos e posições, mas tampouco se esqueça ou ignore hierarquias e posições. Quem é esse ser humano? Que necessidades tem? Elas estão sendo atendidas? Quem está nervoso ou calmo? Assim, sendo capaz de reconhecer as pessoas à sua volta, fale com clareza quando for adequado. Não fale quando outros estiverem falando. Espere a deixa. Também não fique em silêncio o tempo todo. Seja adequado ao grupo e às circunstâncias. Escolha o lugar apropriado para se sentar, aquele lugar que corresponde à sua posição atual no grupo. Sempre pense, onde posso ficar para que todos se beneficiem? E o último de hoje, reuniões sociais. Vista-se de forma adequada para a circunstância. Não vá de bermudas para um jantar solene, nem de casaca para um almoço na praia. Procure não falar demais, não se torne o centro das atenções, nem se esconda em um canto. Participe, converse, não beba demais, nem coma exageradamente. Sempre é bom ter feito um pequeno lanche antes de ir, para não estar faminto e sedento. Perceba a necessidade dos outros antes da sua, sem exagero. Exagerados são chatos, bajuladores e se tornam insuportáveis e sujeitos a piadas. Da mesma maneira, quem só pensa em si mesmo nem sempre será convidado novamente. Não se embriague, não faça piadas sobre etnias, deficiências. Respeite a diversidade humana. Mantenha a dignidade e o fluir. Não termine de comer antes de todos, nem seja o último a terminar, de forma que todos fiquem esperando. Crie um ritmo de acordo com o ritmo do grupo. Converse um pouco com cada grupo. O que você tem a aprender com essas pessoas é mais importante do que o que você acha que deve ensinar.
Seja um exemplo e não aponte erros e faltas alheios. Seja gentil ao se despedir. Não dirija se bebeu. Volte mais tarde para buscar o carro, moto, bicicleta. Tenha cuidado ao andar. Não ande falando ao celular. Evite acidentes. Então por hoje é isso, certo? Na próxima leitura a gente segue. Acredito que vai mais uns 2 ou 3 vídeos, né? Falta pouquinho do livro. Espero que tenham gostado. Comentem aqui qual foi a parte favorita da leitura de vocês hoje. Todos foram capítulos curtinhos, né? Mas eu tenho certeza que pelo menos algum deles trouxe algum insight, alguma transformação para vocês. Se você gostou, por favor, deixa o seu like, que ajuda bastante, não custa nada. E pode enviar também esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar de acompanhar a leitura, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.